Eles irão partir dessa divisão das ciências. E aqui, é importante perceber que os estoicos vão pensar aqui em três, né, virtudes essenciais para alcançarmos aí a felicidade, para sermos felizes. Beleza? Então toda boa ação, toda ação ética, toda ação perfeita, toda ação exímia, né, para que nós sejamos felizes, precisam passar a estar associadas aí com virtudes. Professor, o que são virtudes? Nós vimos em Aristóteles que as virtudes são qualidades. Só que aqui os estoicos vão trazer para nós uma outra noção, né, a respeito de algumas virtudes já colocadas no sistema ético aristotélico, ou até mesmo na obra platônica. Então eles vão interpretar essas virtudes, né, como uma harmonização do ser humano com a natureza. Então seria essa tentativa humana de harmonização com a natureza, né, simbolizada pelas virtudes. Então quem é virtuoso para os estoicos possui três virtudes especiais, que seriam a inteligência, a coragem e a justiça. Bom, o que é a inteligência? É o conhecimento do bem e do mal. Como assim, professor? Conhecimento do bem e do mal. Vamos pensar aqui. Digamos que está chovendo na rua e na calçada piso liso, você sabe que correr ali não é interessante, porque você pode sofrer um acidente gravíssimo, pode se machucar. Diferentemente, quando você vê um bolo de chocolate, né? Então, esse é um exemplo que eu dou assim, bom, genérico, um exemplo genérico, tá? Um bolo de chocolate. Comer um bolo de chocolate é uma boa decisão. Correr numa calçada molhada é uma má decisão. As pessoas que têm essa capacidade de discernir, que têm a capacidade de diferenciar as coisas boas das coisas más, elas possuem inteligência conforme os estoicos. Beleza? Então essa pessoa que tem esse jogo de conseguir perceber como agir ou não agir, o que fazer ou não fazer, a partir do conhecimento das coisas boas e das coisas más, é uma pessoa que possui a virtude da inteligência. A segunda virtude estoica é a virtude da coragem. Então, o conhecimento sobre o que deve ou não ser temido. Lembrem aqui, ó, interessante essa concepção de coragem estoica. Então, coragem não é só aquele que é destemido, que não teme a nada. Não. O corajoso é aquele que sabe o que temer e o que não temer. Então, a gente teria o conhecimento do que não deve ser temido e o que não deve ser temido. Essa seria a concepção estoica de coragem. Porque você temer ficar no raso, você não tem nenhum tipo de coragem mesmo, é uma parcela de coragem, né? Você não tem nenhum tipo de vigor. Mas se você teme o fundo da piscina lá, com certeza você é uma pessoa que tem uma percepção mais detalhada, mais primorosa do mundo. Uma percepção mais madura, uma percepção mais, eu posso dizer, harmoniosa. Então, os estoicos vão propor essa ideia de coragem. O corajoso é aquele que sabe o que temer e o que não temer. Então é preciso entender isso. E a justiça, né? Interessantíssima a justiça, que é o conhecimento que nos possibilita dar a cada pessoa aquilo que lhe pertence. Como assim? É a ideia de equidade. A ideia de equidade é a divisão equitativa das coisas, dos bens e recursos. Nós temos uma cidade, todas as pessoas possuem direitos, todas as pessoas devem possuir, devem ter direito de se alimentar. Quando alguém nessa cidade não consegue se alimentar, isso significa que há uma injustiça. Então a injustiça seria a divisão proporcional dos bens e recursos de uma cidade. Beleza? Então, na gestão de uma cidade, na gestão da própria vida, saber balancear as coisas e sempre dividir equitativamente, né, em proporções equivalentes. Equivalência seria a ideia de justiça, conseguir fazer isso. Você tem 4 amigos, você divide parte da maçã em 4 partes. Você é uma pessoa justa. A pessoa que faz isso, 4 partes iguais. Não dá uma maior para aquele que você tem maior afinidade. Então isso caracterizaria a noção de justiça do ponto de vista estoico. Beleza? Essas 3 virtudes, elas são imprescindíveis para o alcance da felicidade. Lembrando, os filósofos helênicos estão preocupados aqui em alcançar a eudaimonia, a felicidade. O grau supremo de felicidade não seria uma felicidade temporária, seria uma felicidade que ela acaba por ser suprema. Ela é uma felicidade que tem um estatuto bem superior às outras espécies de felicidades, que inclusive Aristóteles enxerga como falsos tipos de felicidade.
Ele vai enxergar os falsos prazeres. Existem algumas formas, tipos de vidas prazerosas, as pessoas acham que são felizes, mas não. São felicidades temporárias, passageiras, depois a pessoa cai numa maré de tristeza. A partir de se acreditar que aquela vida prazerosa vai conduzir à felicidade. Aristóteles dizia isso. E eles, como eu falei para vocês, não vão sair completamente dos ensinamentos dos seus antecessores, dos filósofos clássicos. Então Aristóteles e Platão aqui estão presentes também, dialogando com essas filosofias helenísticas. Vamos seguir. Bom, como eu falei, vou apontar aqui rapidamente. O estoicismo ele vai ter a visão do destino humano, até mesmo porque ele vai dizer que a gente precisa se adequar, se conformar ao fluxo natural das coisas, e é preciso, acima de tudo, para conseguir se harmonizar ao fluxo natural das coisas, se adaptar à natureza, seria preciso ter autocontrole e austeridade. O que é autocontrole? Autocontrole é controlar os desejos. Desejos que muitas vezes querem nos levar para más ações, más decisões. Controlar a vontade, e aqui um aspecto muito importante da doutrina histórica, seria um passo fundamental para que a gente não cometesse erros. Erros que nos conduzissem à infelicidade, a infortúnios, a males. Então, para os estoicos, o autocontrole e a austeridade, que vocês precisam bastante aí desse elemento da austeridade, já que estão se preparando para uma prova, um vestibular, como o Enem, uma prova do nível do Enem, que exige muito esforço, muito rigor intelectual e preparação, a austeridade aqui entraria como a nossa autodisciplina. A capacidade que vocês estão tendo aí, vocês estão de parabéns por estar participando aqui em plena sexta-feira. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês têm autodisciplina, vocês têm essa capacidade de controlar, a vontade que quer sempre desviar das metas e objetivos, se colocando no lugar e principalmente voltando para si de maneira sóbria, conscientemente. Tudo certo? Então, é sempre essa decisão consciente, voluntária, que regula a vontade, que regula os desejos para que eles não nos levem para infortúnios. Os desejos, eles são aparentemente coisas que nos levam à felicidade. Eles conduzem para estados que aparentemente são de felicidade, mas que não são. Vamos pensar aqui no exagero. As pessoas que exageram muito, que consomem, por exemplo, muito açúcar. A gente sabe que o açúcar, até mesmo por uma questão hormonal, ele libera uns hormônios aí que nos faz ficar alegre. Mas se você consumir muito açúcar, vai chegar um momento que você vai adoecer. De modo que a doutrina estoica, que o pensamento estoico vai estar correto em dizer que você deixou guiar pela vontade, pelos desejos e acabou se dando mal na vida. Não alcançou a felicidade, pelo contrário, alcançou aí um encurtamento de vida, porque conseguiu uma enfermidade capaz de conduzir aí, inclusive para a morte. Então, que é bem sério, doenças gravíssimas que surgem a partir do consumo excessivo de açúcar. Então você teria a diabetes, por exemplo, como uma dessas doenças. Então você tendo autodisciplina, pega um bolo de chocolate lá, como só uma parte. Então nem come. Estou na dieta, então eu preciso me autodisciplinar. Então, eu preciso me regular, ser consciente das minhas ações. Para me harmonizar com a natureza, é preciso que eu encontre a mim mesmo. É preciso que eu volte para mim mesmo e eu mesmo consiga regular minhas ações. Eu mesmo consiga me policiar, nesse sentido. E criar leis para si mesmo e tentar segui-las. Segui-las rigorosamente. Beleza? Bom, se cai eventualmente na prova do Enem que todos podem alcançar a felicidade, alcançar esse grau de espírito superior, esse grau da alma, essa felicidade que é profunda, vocês podem dizer que não, nem todos, apenas os sábios, porque os sábios são esses que possuem as três virtudes. Os sábios foram aqueles que conseguiram se converter à harmonia da natureza, converter as suas vidas conforme a natureza. Eles conseguiram se adaptar às demandas do mundo natural. Então, o primeiro passo é aceitando o seu destino, vivendo com austeridade, com rigor, com sobriedade, evitando os desejos, evitando os prazeres. Então, isso vai ser importante, sendo inteligente, sendo corajoso, sendo justo. Então, somente os sábios conseguiriam esse estado, e a gente sabe, que muitas pessoas não têm autocontrole, não têm austeridade, e os históricos estão dizendo apenas isso, que nem todos vão conseguir ser felizes, apenas os sábios que se exercitem aí nas três virtudes apontadas. O epicurismo ele vai surgir em Atenas, no século IV a.C.,
Epicuro, que vai ser o fundador dessa escola. E o Epicuro, diferentemente dos estoicos, e aqui percebam um contraponto, um antagonismo. Enquanto que no estoicismo a gente tem a completa desprezo pelas paixões, pelos desejos humanos. Os estoicos recomendavam o quê? Uma disciplina rigorosa, um autocontrole rigoroso. Diferentemente dos estoicos, Epicuro dirá que alcançar a felicidade está associado com conseguir, primeiro, estar na ausência de dor física e, segundo, conseguir a tranquilidade da alma. Mas nós não conseguimos ficar tranquilos se nós negarmos as nossas paixões. Ora, ele não vai negar que é preciso equilibrar, a gente vai ver daqui a pouco, mas negá-las completamente não. Então o epicurismo não nega as paixões, e o epicurismo muitas vezes vai ser interpretado confundido. Vai ser confundido com uma doutrina que prega o prazer acima de todas as coisas, a doutrina das libações, dos grandes banquetes, de toda e qualquer espécie de coisas humanas relacionadas aos prazeres aí mundanos. Então o Epicuro nunca pregou isso. O Epicuro também tem uma doutrina muito séria, tem uma doutrina muito regrada, mas na sua doutrina a gente não vai ter a negação do desejo. Ele não vai enxergar o desejo como algo de todo mal. O desejo e as paixões. Inclusive ele vai dizer que, olha, talvez se nós tentarmos negar completamente as paixões e os desejos, isso sim possa nos conduzir a um mau sofrimento. Em especial aqui, o Epicuro vai dar para nós 4 tipos de sofrimento. Sofrimento humano. Bom, o primeiro sofrimento, 4 males que dão origem ao sofrimento humano, o primeiro desses seria para Epicuro o medo dos deuses. Temer aos deuses para Epicuro seria uma dessas coisas que faz com que os seres humanos sofram, padeçam de dor, padeçam de angústia, padeçam de desespero. Então, o medo dos deuses seria um desses aspectos. O medo do próprio sofrimento, o próprio medo de sentir dor, traria para nós desespero, sofrimento, igualmente. E o medo do próprio sofrimento intensifica nossas dores, os infortúnios humanos. E o medo da dor, como eu falei, medo de sofrer, também traria maiores desesperos. Então, o ideal para Epicuro, a gente vai ver daqui a pouco, seria um equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai ver onde é que ele chega nesse equilíbrio. E o supremo, o medo mais nocivo que os seres humanos possuem, é o medo da morte. Então, o medo da morte é o medo mais visceral, mais crucial para nos perturbar. Então, toda a perturbação, ela vem da morte. E é o medo para Epicuro os mais tranquilos de se refutar logicamente. Porque Epicuro vai dizer, ele é infundado, pois a morte não é nada em relação ao ser humano. Ou ela é e existe, ou ela é e não existe. E ele não existe. Como assim? Como é que você vai ter medo daquilo que você nunca experimentou? Ou você está vivo ou você está morto. Para você experimentar algo, você precisa estar vivo. Beleza? Para você saber o que é a morte e temê-la, você precisa estar vivo. Mas morrer é o contrário de viver. Como é que eu saberia o que é a morte, portanto? Epicuro vai dizer isso. Como é que você sofre tanto? Tem tanto medo do futuro? Tem tanto medo que Cronos, que é o tempo, nosso titã, vocês lembram lá dos deuses primordiais? Vocês tiveram aula de mitologia e teatro na Grécia? Vocês viram lá, que o titã Cronos, ele devorava seus filhos. Então o tempo para nós, ele também acaba nos devorando, vai sendo cada vez mais apressurado, mais apressado em nos retirar energia para que nós chegamos à velhice, portanto ao fim. E a gente teme a vida inteira a morte, conforme Epicuro, mas é um medo trivial, é um medo que nós devemos logicamente ignorar, porque afinal ninguém sabe o que é a morte. Ninguém conseguiu ainda explicar o que é a morte, até mesmo porque é muito contraditório, há uma contradição lógica e ontológica da própria natureza da morte, que é a pessoa que morre, ela não poderia relatar a experiência da morte porque ela está morta. Só é possível de ter-se um relato da experiência da morte se alguém estivesse vivo. Estando morto é o contrário de estar vivo. Estando vivo é o contrário de estar morto. Eu não poderia relatar nada sobre a morte. Eu não sei de nada.
Eu tenho que me contentar aí em não saber de nada sobre a morte e também não insistir tanto nisso, porque isso causa muito sofrimento, muita dor, muita angústia. A gente tem medo que o tempo nos devore cada vez mais, né? Então a morte não seria preocupação para Epicuro, tem que esquecer isso. Então essa arte de viver, a ética epicurista, ela vai ser essa sabedoria prática. Pensem aqui na frônesis, sabedoria prática aristotélica, só para exemplificar a sabedoria prática. Tem gente que você não consegue explicar, mas tem um jogo de cintura. É uma pessoa que consegue sair de cada situação problemática sem nenhum arranhão, sem nenhuma escoriação. São pessoas que têm uma incrível habilidade de se relacionar socialmente e que conseguem, né, lidar bem com todo mundo, são carismáticos, são pessoas desenroladas, né? A gente chama no vocabulário pejorativo de pessoas desenroladas. Pessoas que têm uma frônesis, têm uma sabedoria prática. É uma pessoa que sempre age de maneira que quase nunca ela sofre por suas ações. Ela sempre toma ações medidas, sempre toma ações ali bem pregadas, né? Prega boas ações, as coisas. Consegue sair de uma situação de problema facilmente, né? De maneira que outras pessoas já não têm essa habilidade. Outras pessoas, uma simples situação, uma simples queda na rua é capaz de acabar com o seu dia. Já tem gente que cai ali, levanta, começa a rir. Então são pessoas que têm frônesis, são pessoas que têm uma sabedoria de vida, uma sabedoria prática que conduz para Aristóteles ao sumo bem. E para o Epicuro, esse sumo bem, ele está no prazer. Mas não qualquer tipo de prazer, beleza? Não é o prazer sensual. E aí, por isso que a doutrina epicurista não pode ser confundida com a hedonista. Os hedonistas, sim, vão pregar que a felicidade se encontra na busca pelo prazer. Os epicuristas não entendem assim. Epicuro não compreendia assim. Ele compreendeu, por outro lado, que o prazer, né, que deve ser buscado é aquele prazer medido. Então não é um prazer afastado da sensação, é um prazer calculado. Se nós somos seres humanos racionais, nós devemos também, claro, aproveitar, agir instintamente às vezes, mas nós devemos regular nossos instintos, porque nós temos razão. Então não há diferença para Epicuro entre nós agirmos com razão e com emoção ao mesmo tempo. Não haveria um problema em agir conforme a razão e conforme a emoção, com as paixões, né, ao mesmo tempo. E aí lembrando daquela música de uma banda que há muito tempo, né, já não passa mais, eu não sei se existe, eu acho que era NX0, que eles cantavam uma música que é o Entre Razões e Emoções. Então, e é engraçado porque essa música ela nos leva a compreender a doutrina epicurista. Ele diz assim, entre razões e emoções é saída, é saber, não é fazer valer a pena. Então, é isso mesmo, é fazer valer a pena. Ou seja, entre razões e emoções, a solução é fazer bem feito, é agir bem. É agir conforme o equilíbrio. É buscar um ponto comum. É fazer as coisas bem feitas. Então vocês não esqueçam que para Epicuro, razão e emoção está como na música do NX0. Né? São duas circunstâncias em que os seres humanos devem se apropriar ao passo que vão agir. Então agir eticamente é agir, claro, exercitando-se nos desejos, mas de forma moderada. Beleza? Nós temos necessidades naturais que precisam ser cumpridas, mas elas precisam ser feitas a partir da razão também, a partir da nossa racionalidade, da nossa inteligência. Beleza, galera? Então a filosofia nesse sentido para Epicuro possui um caráter terapêutico. Por quê? Ela é terapêutica porque ela nos livra do sofrimento. Porque ela é capaz de purificar, de abrandar as nossas dores. Dores que não são somente físicas, dores que são, sobretudo, da alma. Principalmente da alma. A alma humana está sofrendo, ela agoniza. É preciso encontrar um ponto em que se possa acabar com essa tormenta. Então a doutrina epicurista seria essa ideia de que não negue os prazeres, não negue as paixões, mas busque sempre a mediação delas com a razão. Portanto, conseguindo aí realizar uma terapia no próprio espírito. Então isso é que caracteriza a filosofia epicurista. E aí já nos traz, né? Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume,
nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Outra coisa sobre Pio que eu esqueci de dizer para vocês é que ele costumava falar sozinho. Ele começasse a conversar com você e você abandonasse ele, ele continuava o que ele estava a dizer. Então, era uma pessoa que vivia aí, né? A completa ataraxia, que é a calma de espírito, a paz interior. Ele praticava isso no seu dia a dia. Bom, mas vamos para o enunciado. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por a. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E. Agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Então, A. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Vamos eliminar isso aqui. Pirro, embora praticasse a indiferença filosófica, ele era um cidadão exemplar. Beleza? Então, ele era uma pessoa que viveu de modo exímio. O texto diz para nós que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, segundo a tradição do lugar, nada sendo mais isto que aquilo. Então, Pirro não desacreditava nas leis da sua cidade. Pirro optava por uma vida filosófica, não filosófica. Então, é esse jogo que a gente tem que compreender de Pirro. Pirro, o ceticismo não há dúvida radical sobre os valores e princípios sociais, do ponto de vista da nossa tradição, dos nossos costumes. Não, Pirro não vai buscar isso. Inclusive, ele vai dizer que os fenômenos é que nos ajudam a guiar a vida. Então, aquilo que nós percebemos imediatamente no cotidiano, nossas práticas, né, de convívio social, nos ajudam a nos guiar, né, a agir bem, muitas vezes. Então, não seria A. Vamos pensar na B. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz? Não, galera. E nem tampouco poderíamos atribuir essa sentença a Epicuro, como vimos. O prazer como o princípio e o fim da vida feliz. O prazer, só o prazer, não. Então, lembrem só, não prazer desacompanhado aí. Então, não poderíamos enxergar nem para o epicurismo essa sentença. Para o ceticismo, muito menos. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. E é isso. É uma questão que traz para nós uma interpretação do próprio enunciado. Embora, como eu disse para vocês no início da aula, é necessário compreender esse vocabulário. Onde está inserido Pio, o seu contexto histórico. Um pouco aí da sua biografia não é mal, né, para a gente entender como funciona a prática cética de Pio. Então, isso é interessante. Aceitar o determinismo, pensei lá, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente, isso estaria mais associado às ideias estoicas, certo? Os estoicos estariam mais próximos disso aqui. O agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo, não. O ceticismo não vai pregar uma ética normativa, uma ética pronta. Inclusive, eles não são considerados, os céticos não são considerados uma escola acabada. Falei para vocês que eles são um movimento. Podem ser chamados aí, então, de movimento cético. Embora a história traga para a gente, os historiadores tragam como uma escola. E, de fato, ele está ali porque está no período histórico, né, das escolas da filosofia. Questão 2. Enem também. Olha só como eles gostam dos filósofos helenos. Duas questões sobre o mesmo recorte historiográfico. E isso é difícil no Enem, certo? Era muito comum com os pré-socráticos, mas eles agora pararam de... Eu não sei, pode ser que eu esteja... Não sei, né? Vamos lá. Vou deixar de sofrer por antecipação também. Deixa a prova vir. O importante é que a gente se prepare e esteja pronto para encarar quando ela aparecer. Então, o Enem, questão 2. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Esse é um texto de Epicuro. Então lembra agora do epicurismo.
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. Aqui ele está perguntando qual a finalidade do epicurismo. Beleza? Finalidade do epicurismo, qual seria? Alcançar o prazer moderado e a felicidade, valorizar os deveres e as obrigações sociais. C. Aceitar o sofrimento e rigorismo da vida com resignação. D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. E. Defender a indiferença e a impossibilidade de... deixa eu só voltar aqui. Impossibilidade de se atingir o saber. E aqui a gente vê que, para o epicurismo, lembra lá, não deveríamos perseguir tão somente o prazer, não deveríamos deixar-nos guiar apenas pelo desejo, mas pelo um desejo, um prazer que fosse realizado de maneira o quê? Consciente, de maneira mediada pela razão. Isso quer dizer que esse prazer ele seria moderado, regulado, como também essa busca por um prazer moderado, o exercício do prazer moderado, nos conduziria para Epicuro à felicidade. Então o gabarito aqui é a letra A. Mas vamos ver por que não é a B. Valorizar os deveres, as obrigações sociais. Aqui vocês têm que ver que o texto, em momento algum, ele se referiu à questão dos deveres e obrigações sociais. Certo? O tema do enunciado aqui do texto, que ele recortou, é sobre os desejos. Talvez, se o texto trouxesse para nós algo relacionado à prática política, de alguma forma tentar se relacionar isso com Epicuro, aí sim nós teríamos que, ficaremos um pouco confusos. Mas a ideia aqui é pensar sobre a noção de desejo em Epicuro, a noção de prazer e desejo. Então, isso está relacionado com o problema da felicidade no helenismo, e para essa questão seria suficiente que você conseguisse, portanto, identificar que o Epicuro não nega os desejos, não nega os prazeres, no entanto, não seria qualquer tipo de prazer, não seria um prazer exacerbado, exagerado, mas um prazer que é mediado pela razão, que é equilibrado, ok? Para que assim os seres humanos alcancem a felicidade. Então, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação, não. O Epicuro, inclusive, identifica uma espécie de sofrimentos que seriam ilusórios, né? Nós não precisaríamos estar sofrendo com aquilo. O medo do próprio sofrimento, o medo de próprio sofrer, de sofrer com dor física, o medo de Deus, o medo da morte, são coisas que a gente deveria abandonar para Epicuro se quiséssemos ser felizes. Bom, refletir sobre as normas e os valores dados pela divindade. O medo da divindade também é algo que ele acusa lá de ser um empecilho para o alcance da felicidade, da realização humana. E defender a indiferença. Quem defende a indiferença é os céticos. Então, não teria como realmente ser a beleza? Então, o cinismo, ele também vai ser um movimento do período helenístico, histórico, e Diógenes, o cínico, ele vai ser considerado o principal representante dessa doutrina. É um personagem que nós temos aí na televisão, que é bem parecido como o Diógenes, como o Diógenes vivia, é o do Chaves. Algumas pessoas aproximam a figura de Chaves como uma inspiração do Diógenes cínico, porque ele via num barril. Diógenes, o cão, considerado o cão, ele recebeu esse nome porque ele buscava viver conforme os animais, tal como o cão, que só busca aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e nada além disso. O cachorro não é vaidoso. Um cachorro, ele não se preocupa em fazer aqueles bigodinhos, ele não quer dinheiro. O cachorro quer comida, quer abrigo, quer dormir. Então o Diógenes, ele tinha um barril para se abrigar. O Diógenes, ele conseguia comer de alguma forma, então para ele estava suficiente. O sofrimento humano e o empecilho para a felicidade surgiria a partir do momento que os seres humanos desejassem coisas para além das nossas necessidades, as necessidades fisiológicas, necessidades básicas. Quando a gente começava a pôr coisas aí como necessárias, sendo que não são, na realidade são apenas subterfúgios, coisas que nós criamos e que acreditamos que são necessárias, aí sim a coisa começava a ficar séria, e é por isso que o Diógenes buscava uma filosofia prática, tal como Pirro também, ele não escreve nada, mas temos relatos sobre a vida desse filósofo que nos fazem compreender como é que ele agia, como é que o seu pensamento filosófico era convertido numa prática. Bom, sobre o pensamento
de Diógenes sobre o cinismo, sobre essa doutrina que prega em que nós não deveríamos nos ocupar com trivialidades e sim com as necessidades básicas, pois essas sim, sendo satisfeitas, poderiam ser capazes de nos trazer a vida feliz. Pelo contrário, se a gente alimenta desejos supérfluos, desejos vaidades, desejamos ter glória, opinião pública, então essas coisas que os homens desejam, fama, seriam triviais, mas acabam interferindo em nós, porque nos impedem de alcançar a felicidade, porque nos incomodam, o que a gente quer. Então, para ele, entrar nessa seria uma sinuca de bico. Então, a gente evita isso, nos dedicando apenas àquilo que é necessário para a sobrevivência. Assim, os seres humanos viviam felizes. É uma ilusão isso que disseram que a gente precisa de mais coisas. Então, vamos lá. Questão A. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentais para a vida humana. C. A razão é a base para a vida humana. D. A essência do homem é a sua alma. Essa é racional e virtuosa. E. Aprender a viver com o necessário natural e cultural. Pensem em valores, pensem em cultura. Será? Então, o gabarito aqui é a questão A. Valorizar a razão e a cultura? Não, porque ele fugia das regras. Inclusive, o Epicuro ele não tem uma doutrina toda formulada teoricamente, toda organizada teoricamente. Ele não tem um método. A filosofia dele reflete na sua vida, na sua própria prática, ação cotidiana. A razão é a base para a vida humana? Não. Porque, como eu falei, ele não vai acreditar que somente a razão, mas é preciso agir conforme esses princípios. Aprender a viver com o necessário natural e cultural. Primeiro que o cultural ele não é necessário, porque se a gente sai de uma cultura para outra, a gente consegue se adaptar a outra cultura de maneira que a nossa cultura não determina se nós vivemos ou morremos, assim, no sentido de que se eu sair do Brasil e for para outro país, eu consigo me adaptar lá, sobreviver lá. Então não seria necessário. A questão cultural, as culturas são variáveis. A moral ela é bastante relativa. Ela varia de povo para povo, de tempo para tempo. Com isso também, se apegar demais à cultura, seguir somente aquelas regras ali, vestir as mesmas roupas que as pessoas vestem, etc, etc, seria trivial para os cínicos. Então, questão 4. O período helenístico caracterizou-se por um processo de interação cultural entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Neste período destacaram-se duas novas escolas filosóficas, o estoicismo e o hedonismo. Nesse contexto, os estoicos defendiam. Quando você pensa nesse filósofo da autodisciplina, do rigor, da negação do desejo e do prazer, das festas, vamos deixar a festa para outro dia, deixa para outro dia. Então essa é a recomendação dos estoicos, deixa para outro dia, se foquem nas coisas importantes, né? Se direciona aqui agora. Você pensa nos estoicos. Então, portanto, dessa maneira, né, os estoicos defendiam que o ser humano deveria buscar o prazer na vida? Não. Que o prazer estava vinculado ao bem? Não. Um espírito de completa austeridade moral e física. Isso sim, beleza? Um espírito de completa sobriedade, autodisciplina, rigor espiritual. Moral e espiritual. Também físico. Uma pessoa austera, uma pessoa, né, que consegue ali ir até o final, cumprir metas e objetivos. Então, pensando nos estoicos, pensa nessa ideia de que os prazeres não, sai os prazeres. Fica aqui a nossa autodisciplina, autocontrole. Quinta e última, nós temos aí o termo ataraxia, designa o ideal da imperturbabilidade. Então, esse é o termo técnico, uma questão sobre terminologia. Eu botei aqui propositalmente. Questão sobre terminologia. Então, ataraxia designa o ideal da imperturbabilidade, ou serenidade da alma, ou tranquilidade de espírito, em decorrência do domínio sobre as paixões ou da extirpação destas. Então, é a própria definição de um dicionário de filosofia de Abagdani. O termo ataraxia está fortemente ligado ao, vamos pensar aqui, epicurismo e estoicismo, hermetismo e congruísmo, jansenismo e laxismo, idealismo transcendental e materialismo. Pensou em ataraxia, pensa nos helênicos, e de filosofia helenista aqui só temos o epicurismo e o estoicismo como alternativas. Então não seria o caso nem de analisar as outras. Então, o materialismo
moderno. Embora o estoicismo também tenha algumas questões que vão influenciar o pensamento de Marx mais tarde. Idealismo transcendental, isso é Kant, Immanuel Kant. Jansenismo, laxismo, hermetismo. Hermetismo está associado a misticismo, às correntes místicas, congruísmo, enfim. São algumas coisas que não dizem respeito ao nosso contexto histórico. O único que daria conta do termo ataraxia seria o epicurismo e o estoicismo, portanto, é uma questão correta. Beleza, galera?